Em tempos de mudanças climáticas, uma das discussões que tem ganhado fôlego em todo o mundo é a do mercado de crédito de carbono. Para muitos, essa é uma grande oportunidade para o Brasil, até por conta do seu grande estoque de carbono nas florestas nacionais. Eu sou William França e é sobre o projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil que eu converso agora com o relator da proposta, deputado Aliel Machado, que representa o Paraná pelo PV. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Olá, William, a todos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui para falar de um assunto tão importante para o nosso país e para o nosso futuro. É um fim de um ciclo bastante longo de discussão sobre essa questão do mercado de carbono. Parece que agora fechou esse pacote, não é isso? Conseguimos aprovar a lei. O debate vai continuar, tem a regulamentação, tem a implementação, porque é um mercado novo, é algo que a gente vai experimentar de maneira oficial pela primeira vez. Agora, com a lei trazendo segurança jurídica, com as possibilidades e com a grande oportunidade que o Brasil tem pelo seu estoque, pelas suas condições, acredito que nós temos aqui como fazer uma melhoria muito grande unindo duas das principais agendas, a agenda econômica com a agenda ambiental. Acho que o grande diferencial para as pessoas entenderem é que essa é uma pauta que une a agenda ambiental com a agenda econômica, porque geralmente elas são conflituosas. Para você avançar na economia, tem que agredir o meio ambiente para se proteger, muitas vezes trava a economia, e são ambas as coisas necessárias. E nesse ponto aqui, nós temos uma unidade, a agenda ambiental com a agenda econômica andando junto e se fortalecendo. Para o nosso telespectador, ajuda a explicar melhor um pouquinho o que é afinal, esse mercado de carbono, por favor. Vamos falar de maneira bem popular. Imagine a tua casa cheia de lixo dentro dela. Imagine a tua casa cheia de água ou a sua casa pegando fogo dentro dela, o desespero que isso dá. O meio ambiente, o mundo onde a gente vive também é a nossa casa. E o avanço que nós estamos tendo, infelizmente, ao longo das últimas décadas em relação ao desmonte ambiental, está fazendo com que a nossa casa sofra muito. Espécies estão terminando, seres humanos estão morrendo. Estima-se aí números de mais de centenas de milhares de pessoas que terão suas mortes ocasionadas por causa das mudanças climáticas. O aquecimento global, ele acontece porque nós temos os gases de efeito estufa chegando na atmosfera e criando aquela casta. E esse aquecimento global está fazendo uma mudança dentro do planeta que traz aquela chuva, que traz a seca, que traz os eventos fora do país mesmo. A gente pode observar agora na Espanha ou a gente pode observar em qualquer lugar do mundo. Mas aqui no Brasil, milhares de municípios simultaneamente vivendo situação de emergência. O que é o mercado de carbono? O carbono ou os gases adjacentes que são jogados para a atmosfera, a gente precisa diminuir isso, ter o equilíbrio. E o mercado de carbono vem para monetizar, fazer valer dinheiro a proteção ambiental. O mundo está fazendo isso como um método de ter o controle, já que os países têm metas a serem atingidas, estabelecidas pela ONU, estabelecidas pela Conferência do Clima desde Paris, e nós temos no Brasil também uma meta. Nós temos uma matriz energética limpa comparada com demais países do mundo. A gente não gera resíduos para gerar energia elétrica, sobretudo, não é isso? Toda forma de energia, ela custa muito caro e ela também custa muito caro para o meio ambiente, não só monetizando. Mas como nós temos a nossa matriz energética vindo com energias renováveis, como por exemplo as hidrelétricas, que você tem uma poluição menor comparado com termoelétricas ou com outras formas de produção de energia, faz com que o Brasil não tenha uma ação dentro do mercado regulado tão promissora quanto os países muito poluentes, porque não tem energia renovável como nós. Vamos lá para o popular de novo. Eu sempre me preocupo... Sim, para que o nosso telespectador possa entender. E falar de uma maneira onde as pessoas, até porque é um assunto muito técnico, né? Então, a poluição se dá de várias maneiras. Ela se dá na produção de energia, ela se dá com petróleo, ela se dá com o boi, que tem o metano, que produz muito forte, ela se dá com o carro que está andando na rua e emitindo gases de efeito estufa. Ela se dá com a poluição, ela se dá com o desmonte da floresta, com o desmatamento. A árvore capta carbono da atmosfera. Então, uma árvore que está de pé, que está sobrevivendo, ela ajuda a proteger o meio ambiente. Ao contrário, também é verdadeiro. Quando uma árvore é cortada,
É um carbono que está sendo jogado para a atmosfera, porque a madeira é um carbono. Então, nesse aspecto, o mercado de carbono tem um objetivo muito claro: diminuir as emissões que geram esse problema ambiental. E ele também tem a possibilidade, a partir da manutenção da floresta, de aumentar a captação do carbono. Então, são duas frentes. A primeira é o mercado regulado. A gente vai pegar vários setores, e isso está sendo feito no mundo inteiro, no sistema de cap trade, que é o sistema de comércio, compra e venda. Esses setores regulados terão metas a serem cumpridas de maneira gradativa. Vamos lá para o popular. Uma siderúrgica vai ter lá, hipoteticamente, o direito de emitir X tonelada por ano. No ano seguinte, ela vai ter que diminuir. No outro ano, diminuir mais ainda. Como que ela vai fazer isso? Investindo em tecnologia, investindo em ações que diminuam essa produção. Se no ano que vem, hipoteticamente, essa siderúrgica pode emitir 10 e ela emitir 9, ela tem um crédito para comercializar, isso vai valer dinheiro para ela e vai ser positivo. Se ela pode emitir 10 e ela emitiu 11, ela vai estar devendo um crédito e vai ter que comprar nenhuma que tenha feito uma economia maior na questão dessa produção. Então, ela pode ser uma questão de ou ganho ou de prejuízo, depende do comportamento de cada um. Depende do comportamento de cada um. Além de outras questões que vem acompanhado de uma punição, de multas, porque tem que se cumprir essas metas. Isso vale para o país inteiro, né? A gente fala, não é, o senhor deu um exemplo de uma siderúrgica, mas a gente trata isso como um conjunto de unidades, que o Brasil como um todo pode ser, o país pode receber sanções se não cumprir determinadas regras, porque o mercado internacional hoje está de olho nisso, né? A compra e venda de mercadorias está atrelada muito a essas questões ambientais. Importante pergunta. Nós vamos ter a legislação nacional e por que a indústria, mesmo sendo regulada, por que ela é a favor da proposta? Porque a precificação externa está pressionando para que os produtos brasileiros e o comércio não seja prejudicado. Ou seja, a Europa já tem um mercado de carbono em funcionamento, a China, alguns estados dos Estados Unidos, e lá a indústria deles cobra que a transação entre países ocorra com países que também têm o cumprimento ambiental. Então, para não prejudicar a nossa indústria e diversos setores, a implementação do mercado de carbono é de suma importância, além do ganho ambiental. Porque nós vamos ter uma transição energética, nós vamos ter uma diminuição da poluição a partir das metas que têm que ser cumpridas por esses setores. Valerá para o setor regulado, não são todos os setores. Por exemplo, você pega um hotel ou um restaurante, ele não está no sistema regulado, ele não vai ser obrigado a diminuir as suas emissões, até porque o controle é diferenciado. Mas você pega indústrias, principalmente as mais poluentes, essas sim, a indústria do cimento, a indústria de energia, que não são poluidores, grandes né, poluidores. O agronegócio também fica fora dessa primeira rodada, não é isso? Nenhum lugar do mundo o agronegócio entrou, por um motivo muito simples. Você precisa ter um método de aferição que traga lisura para o processo. Então, o agronegócio, ele tem a sua emissão, e ele é responsável por grande parte das emissões, mas ele também capta carbono. E nós temos uma das legislações ambientais mais rígidas do mundo. Por exemplo, uma fazenda hoje produtiva na Amazônia, 80% daquela fazenda tem que ser mantida em meios de preservação. Ou seja, você não pode só agredir dizendo que o agro é responsável, até porque nós temos inovação no agro brasileiro, nós temos o plantio direto, o trabalho da Embrapa, ações importantes. O que a gente precisa ter é um equilíbrio. O agro vai entrar no mercado regulado, não entrou agora, mas tenho certeza que nos próximos anos ele vai entrar, vai ser positivo para o agro, até porque a gente tem aqui inovações importantes e o Brasil é referência em relação a isso, e também porque valerá dinheiro. E quem faz o trabalho bem feito, quem tem a preocupação com a subsistência do ser humano, aqui não é uma pauta ideológica, partidária, é que é uma questão de sobrevivência. Basta olhar para o Rio Grande do Sul, o que aconteceu, ou para São Paulo, ou o que aconteceu no Norte, o que aconteceu na Amazônia agora, né? Na Amazônia, em todos os lugares. E isso traz um prejuízo econômico também muito considerável para o próprio agro. Agora, o que é fato? As pessoas mais simples são as que mais sofrem. A pessoa mais pobre
É a primeira que a casa é invadida, é a primeira a sofrer consequências graves das doenças que chegam também por causa dessas transformações climáticas e ações que afetam diretamente a vida de milhões de pessoas. Deputado Aliel Machado, esse assunto é fascinante, é gigantesco, mas nosso tempo está se encerrando. Eu agradeço a sua participação aqui e agradeço a sua... Eu sei do seu trabalho, foi bastante enfático e consistente aqui, para que tudo isso se tornasse lei agora, não é isso? Eu que agradeço a oportunidade. Nós fizemos uma lei que vai ser referência para o mundo, com apoio de diversos setores, com proteção às comunidades indígenas, com a proteção à propriedade privada, com uma legislação que traz segurança jurídica. Então, não é arrecadatória, um fundo que vai fazer a transição energética, disponibilizando recursos para essa transição nos setores regulados. Eu estou muito feliz. Sou grato pela oportunidade e agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão importante para o futuro do nosso país e do planeta. Volte mais vezes. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 182 de 2024, este sobre o qual conversamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.